Luciene Nishimura, direto do Japão, para mais um vídeo dessa semana, com a participação especial hoje do Vanderlei Silva. Hoje nós iremos tecer uns comentários sobre o irmão da presbiteriana André Mendonça, ministro do STF, que esteve no culto da Reunião da Mocidade no Brás. Seja bem-vindo, Vanderlei. Muito obrigado, mais uma vez com você aqui. Bom, eu gostaria de perguntar para você, lembrando, pessoal, nós vamos estar dividindo durante essa programação de hoje, esse vídeo de hoje específico, ficou um pouquinho grande, então nós vamos dividir em blocos, tá bom? Então na hora de você estar assistindo, para vocês, né, não virar uma bola de neve. Vamos lá. Eu gostaria de perguntar para você, Vanderlei, qual foi a postura da CCB entre esses fatos? Você conhece algum fato igual do ministro André Mendonça, parecido dentro da congregação cristã? Que no caso ele não é da congregação, mas a esposa é. Porque ela casou com uma pessoa que não era da CCB. Ela, você sabe, ela era da CCB, sempre foi da CCB, e ela casou com uma pessoa de estranha fé, porque conforme o posicionamento da congregação, da instituição, eles enxergam dessa forma. O que você tem qual é a sua opinião sobre a postura esse caso? Bom, nesse caso específico, que ela casou com uma pessoa que era de uma outra denominação e ela continuou tendo normalmente a liberdade dentro da instituição, continuou vida plena. Bom, eu concordo que as pessoas devem sim continuar tendo as suas liberdades, não devem ter as suas liberdades cortadas por esse motivo. Porém, nós sabemos que são dois pesos e duas medidas. Nós sabemos de inúmeros casos de pessoas que tiveram o mesmo procedimento e tiveram suas liberdades cortadas. Aqui no Japão, você lembra de quantos casos? Aqui no Japão eu conheço 2 casos. Certo. Eu tenho um caso bem próximo de um irmão. Ele ainda quando era jovem, ele era músico já na comum dele, isso lá no Brasil. E ele começou a namorar com uma irmã que é de uma outra denominação. Assembleia de Deus. Perfeito, Assembleia de Deus. E os irmãos chamaram ele ainda estava namorando, e os irmãos chamaram ele para uma reunião e falou que se ele prosseguisse com esse namoro, ele ia perder a liberdade. E ele acabou prosseguindo com o namoro e veio a casar com ela. E automaticamente ele perdeu a liberdade. Aí ele casou no Brasil? Sim. Veio para casado? E aí depois de algum tempo de casado, ele veio para o Japão. E ele aqui no Japão já tinha vários anos já que ele estava casado. E ele acabou aqui, na comum que ele congregava, aqui nas igrejas você sabe que tem muita deficiência de músico, tem poucos músicos nas igrejas. Por esse motivo, como ele era músico, né, na época oficializado no Brasil, ele não era oficializado. Então ele acabou, estava firme congregando, porque ele nunca deixou de congregar. E aí os irmãos acabaram dando a liberdade para ele. Depois de quantos anos? Acho que mais de 10 anos de casado. E ela nunca obedeceu a Deus na congregação cristã? Não, ela sempre se manteve dentro na igreja dela, na Assembleia de Deus. Conhece algum outro caso? Eu conheço o caso de um rapaz que começou a namorar... eu tenho outros casos, mas eu vou te contar um outro caso de um irmão que era músico tubista da congregação. Ele era músico tubista da congregação. E ele também começou a namorar uma moça e veio a casar com ela. Ele automaticamente perdeu a liberdade. Ele ficou 13 anos sem liberdade. Agora no começo da pandemia, os irmãos quiseram dar liberdade para ele. Porque nesse período ela acabou também se batizando na congregação. Esse irmão que você está falando é o irmão do Brasil? Sim. Tá.
Tá certo. Ela acabou batizando e eles quiseram dar liberdade novamente para ele. Só que aí ele não aceitou. Muito bem. Ele não aceitou. Muito bem. Eu achei assim, a postura dele louvável. Né? Bom, muito bem. Eu conheço um caso que a irmãzinha já casou aqui no Japão. Ela já casou, ou ela já casou, não, perdão. Ela já batizou e já perdeu a liberdade porque ela casou com um rapaz que já não tinha liberdade. Então, o tema de hoje como que eu falei que seria o tema de hoje? Hoje é a conduta na CCB, tá certo? Então, o que acontece? O Vanderlei citou 2 casos, eu tô citando esse, que uma pessoa, um jovem, antes mesmo de chegar ao casamento, foi tirada a liberdade dele, porque ele era músico, ele não estudava música, Vanderlei? Ele estudava música, o pai tem ministério aqui. O pai tem ministério aqui. Esse vídeo já tem aqui no meu canal. Quem quiser passar lá depois, eu vou deixar como indicação, tá? Depois desse vídeo. E aí a moça que ele conheceu, né, Vanderlei? Sim. Ele já era de pais crente, família crente, mas ela conheceu ele, quis casar com ele e se converteu a Deus dentro da CCB devido à família ser gracianos, tá certo? E aí ela já batizou sabendo que ela jamais teria liberdade. Vanderlei, o que você acha dessa postura aqui? Já que Bom, na minha opinião, em relação a esse caso desse casal que nós conhecemos também aqui no Japão, que a moça, após casar com esse rapaz, ela perdeu a liberdade, porque por quê? Vamos deixar bem explicadinho aqui para que as pessoas possam entender. Esse rapaz, ele quando jovem, ele acabou fornicando, né? Ele tinha um relacionamento, não um namoro, com uma menina e acabou fornicando. É assim que a CCB usa esse termo de fornicação. Então, por esse motivo foi tirada a liberdade. Só que ele só tinha 14 anos. 14 anos. Então, depois que passou o tempo, ele já estava sem liberdade, ele começou a namorar com essa menina. E ela veio, através das irmãs dele, conhecer a congregação, começou a congregar. Eles ambos eram jovens. E ela batizou, quando ela batizou, ela perdeu a liberdade, porque eles falaram que como ele não tinha liberdade, ela iria perder a liberdade se ela casasse com ele. Já batizava e já em seguida perde a liberdade, mas tudo bem. E eu quero saber de você, sim, que você foi um graciano, como eu, como vários aqui que estão assistindo a gente. Desculpa, olhei pra câmera errada, gente. Eu ainda não sei gravar com 3 câmeras. Bom, vamos lá. Eu quero saber a sua opinião sobre esses 3 fatos, né? Esses 3 casos, 2 do Japão e 1 do Brasil, né? E agora do ministro, né? Que ele se teve na congregação do Brás, na reunião da mocidade. O que você acha? Por que aqui foi assim? Vamos falar especificamente dessas 3 casos mencionados, mais esse agora recente. Qual é a postura da CCB em relação? Bom, nós entendemos que a congregação, na época, ela não tirou a liberdade da moça, da mulher do ministro, porque ele já era uma pessoa, já era um advogado, entendeu? E ele já tinha uma postura, já tinha conhecimento da lei. Por esse motivo, eles sabiam que eles iam infringir alguma lei. Então não tiraram a liberdade dela. Isso na minha opinião. Não sabemos se foi exatamente isso que aconteceu. Tá, mas a pergunta que eu tô te fazendo, eu quero saber a sua opinião. Por que a congregação cristã agiu com esses 3 casos? 2 que você mencionou e 1 que eu mencionei. E com essa irmã, esposa do ministro do STF, com ela foi diferente. Essa é a pergunta. Sim, então, porque... Qual é a postura da congregação nessa situação? 3 indivíduos... 3 casos, né? 3 casos, certo? E esse específico caso, porque sim, foi julgado diferente. Vou te perguntar a 3ª vez, qual é a sua opinião sobre esses fatos? Então, a minha opinião é que a CCB, ela usa 2 pesos e 2 medidas. Ah, tá. Agora sim você respondeu.
Tá, eu acho que ela age dessa maneira. São casos isolados. Para cada caso ela tem um peso e para cada caso ela tem uma medida. Bom, minha opinião sobre esse caso de ser o ministro ser convidado. Nós não estamos falando da pessoa do ministro, nós estamos falando de um irmão da presbiteriana, tá? Vamos deixar bem claro, né, Vanderlei? Perfeito. Não é sobre o ministro e nem política, certo? O que eu quero dizer, a estrela do coração, né? Qual a diferença entre esses 3 casos que nós mencionamos aqui e ele que é ministro pela primeira vez? Foi dado uma liberdade da testemunhança. Muito bem. Eu acho, na minha opinião, que isso foi uma atitude bem engenhosa da congregação cristã fazer esse convite para ele, tá bom? E vice-versa, tá bom? Vanderlei, eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Manda bala aí. Você ficou sabendo, né, de uma suposta verba que o governo vai distribuir para algumas denominações, não sei se é todas, né? E como essa verba será inserida na CCB? Você ficou sabendo disso? Bom, eu fiquei sabendo, mas nós não podemos negar que isso é uma especulação, né, Lu? Isso não é nada oficial. Dizem que pode sim o governo ele direcionar. Como ele direciona para a cultura, ele pode direcionar para as instituições religiosas alguma verba. E se isso realmente acontecer, vamos supor que aconteça de a CCB, por exemplo, receber uma verba do governo. A congregação nunca vai falar que ela recebeu verba do governo. Eles não vão falar. E o que você acha da onde eles vão falar que entrou esse dinheiro? Eu acredito, na minha opinião, que eles vão mascarar esse dinheiro como coleta. Por exemplo, hoje nós sabemos que está tendo esses cultos, esses mega cultos aí de jovens aos sábados na congregação. Nesses cultos com 7 mil jovens, você sabe que eles podem falar que a cada culto entrou 30 mil reais ou 50 mil reais de coleta. Entendi. Entendeu? Entendi. Então quer dizer que se isso for verdade, que o governo vai entrar com essa suposta verba, que é como o Vanderlei falou, uma suposta, a gente não tem certeza disso daí, né, Vanderlei? Não é uma informação absoluta, né? Mas se caso entrar na congregação, a gente acredita então que ele não vai agir com transparência. Não vai agir com transparência, exatamente. Mas tem mais uma pergunta pra você, gente. O Vanderlei chegou do trabalho e eu peguei ele pra fazer esse vídeo agora. Tem um candidato da oposição ao governo que falou que vai trabalhar com jovens para captar voto dos mesmos. Ô Vanderlei, eu queria te perguntar o seguinte, em cima dessa pergunta. O certo não seria esse irmão André Mendonça, né? Ir no culto de adultos, já que está acontecendo um êxodo dentro da CCB? Não sei se eu consegui ser clara com a pergunta. Entendi a sua pergunta, entendi. Bom, veja bem, o correto, não podemos falar que é o correto, porque isso é muito relativo. Ele congregar no culto da mocidade ou no culto de adulto, isso é muito relativo. O problema é que, como nós enxergamos isso? Nós enxergamos que há toda uma preparação por trás disso. Porque, como o candidato da oposição já tinha falado que gostaria de captar votos da juventude, pediu para os jovens de 16 anos para cima tirar os seus títulos e tal, então isso foi muito bem trabalhado, ele visitar um culto da congregação exatamente no dia de reunião da mocidade, para que ele pudesse transmitir o que ele tinha para falar para os jovens, porque os adultos já têm uma opinião formada sobre eleição. Você entendeu? Entendi. Bom, em relação ao voto tirar o título, já é antigo, né, Vanderlei? Sim, não é de agora, né? Sim, mas só que não é obrigatório com 16 anos tirar o título. Não há uma obrigatoriedade perante a lei. Tá. Né? Você acaba sendo voluntário com 16 anos. É a mesma coisa do voto após os 70 anos, se eu não me engano. 70 anos.
Depois dessa idade ainda pode tem ser pessoas, eleito, mas não é obrigatório. ou pode votar, né? Não é obrigatório o voto após os certo, nem os 70 e nem menor dos 21 anos, não, né? menor de 18. 18? É voluntário, né? Não é obrigatório. Tá certo. Agora, eu queria saber de você, Vanderlei, desculpa, o Vanderlei chegou cansado, eu tô... eu fiz um rascunho pra ele aqui que eu vou perguntar. O que você acha agora, qual é o foco da CCB com essa ida do ministro do STF na congregação? Qual é o foco dela? Bom, eu acredito que o foco da CCB seja... Ela tem que fazer com que as pessoas que saíram voltem. Ela está tendo, assim, ela está sofrendo dolorosamente a perca de coletas. Ela sabe que teve uma queda de coletas, então ela precisa de alguma forma reavivar e fazer com que as pessoas voltem para a congregação. Então eles precisam de alguma forma. Então ela está fazendo esses cultos e outra. O foco exatamente eu acho assim, que é unir junto com o governo, com as ideias. Ela está alinhada com o governo, não aliada, alinhada com o governo, sim, eu acho. Sim. Ela quer estar alinhada, né? Eu também acho, muito bem. Bom, eu acho que agora a gente já deu a nossa opinião sobre isso, para o vídeo não ficar muito longo, como o vídeo de estreia. Gente, eu quero explicar para vocês uma coisa aqui. Aquele vídeo, o primeiro vídeo que eu e o Vanderlei nós fizemos juntos, era um teste, não era para fazer um vídeo, mas aí acabou ficando bom e a gente lançou como estreia aquele vídeo. Nós achamos que ficou bom. Nós achamos que ficou bom, aí falaram, nós não vamos apagar, vamos fazer um vídeo e deixar pro canal, tá certo? Agora nós vamos fazer uma vinhetinha, vocês aguardem aí. O Vanderlei roda a vinheta, que nós vamos agora mudar para Narrativa do Marsola. Bom, não sei se você viu, Vanderlei, o vídeo, você assistiu, acho que você assistiu no caminhão. Você assistiu. Eu peguei algumas falas do vídeo do irmão Marsola, presidente do Brás, tá? Que ele fala assim, ele não é batizado, mas nós vamos chamar ele de irmão. E pronto. Nós não vamos perder ele mais. Como você assistiu o vídeo, né, Vanderlei? O que você achou dessa narrativa dele? Bom, eu acho que chamar o André Mendonça de irmão não é considerá-lo como irmão. Isso é a minha opinião. Porque é muito fácil nós chamarmos muitas... Só um minutinho. Tanto é que a gente foi criado dentro da CCB aprendendo que os outros irmãos não eram nossos irmãos. Sim, de outras denominações não eram nossos irmãos. E você percebeu que o Marsola ficou constrangido quando chamou, não sabia se falava, sim, se então, era ou ele não. falou, ele não é nosso irmão, mas já vamos chamar ele de irmão e pronto, né? Ele falou, né? Vamos chamar, agora eu vou chamar ele de irmão, vamos considerar ele como irmão e pronto. Ele não é nosso, ele ficou bem assim constrangido perante a Irmandade, né? Que estava presente, de chamar ele de irmão, porque houve ser uma exceção no caso do irmão André Mendonça, certo? Então, e aí ele falou assim, não vamos perder ele, né? Vamos perder ele, nós não vamos perder ele mais. Não vamos mais perder ele. É claro, né? Eles falam que ele falou que não quer perder mais o André Mendonça, porque hoje o André Mendonça não é só um pastor da Presbiteriana. Hoje ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. E é claro, né? Isso convém para eles, convém a eles, né? Porque ele é uma pessoa influente, entendeu? E para eles continuar praticando ali as prevaricações que eles sempre praticaram. Você entendeu? Entendi. E uma outra coisa também que ele falou no vídeo, eu anoto tudo como sempre. Ele falou assim, ele chamou o irmão André Mendonça de evangélico, mas a esposa dele de irmã. Então, eu achei isso aí, assim, ficou até feio, né? Ele acabou ali, ficou bem nítido o exclusivismo. Então, por mais que ele queira ser simpático, carismático, porque o presidente da CCB, o irmão Cláudio Marsola,
Ele é uma pessoa carismática com quem ele gosta e com quem ele tem intimidade, principalmente com pessoas da alta sociedade. Pessoas da PrEB, né, que a gente fala, da PrEB não, ele bate o telefone na cara, ele não quer conversa, ele fala que Deus perdoa, mas o ministério não. Mas se é alguém da alta sociedade, não tem esse negócio. Bom, é aquilo lá que você já sabe, né, sempre. O Vanderlei, com essa fala mansa, também coloca fogo no parquinho. Uma atitude assim que eu achei bem esquisita, eu quero saber sua opinião, Vanderlei. Ele ofereceu pro irmão André Mendonça subir na tribuna, né? Sim. Mas ele não quis subir. Eu gostaria de saber de você, na sua opinião, de esse Graciano, o que você achou da parte tanto do irmão Marsola como do irmão André Mendonça? Um que ofereceu, houve uma exceção, e ele que não aceitou. Bom, na minha opinião, eu achei que o irmão Cláudio Marsola foi bastante simpático quando ele ofereceu, vem aqui, sobe aqui, irmão. E por outro lado, o irmão André Mendonça também foi muito simpático quando ele falou não, irmão, aqui tá bom. Só que nós não podemos negar que isso eles já tinham tido um encontro antes do começo da reunião. Com certeza. E ali já tinham pré-estabelecido como é que ia ser feito. Se tratando de um ministro, sim, né, de um alto escalão do governo, a gente sabe que não é só chegar, vamos congregar no Brasil hoje, não é bem assim, a gente sabe, que houve todo um protocolo, sim, né? Com certeza. Então ele convidou por educação, só que o ministro também já sabia que lá na tribuna da congregação não sobe pessoas que não é do ministério. Por isso ele se colocou no lugar dele e não subiu. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Você não vai perder o foco, né? Não, vou te interromper um pouquinho. Mas se ele tivesse subido na tribuna como ministro, teria algum problema? Não como irmão, mas como ministro. Não, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que ele, como uma autoridade constituída, ele tem liberdade, sim, e os irmãos não iriam infringir o protocolo ou os ensinamentos da congregação, eles não iriam infringir. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Agora, quando ele convida o ministro André Mendonça, o pastor André Mendonça para subir na tribuna, aí sim ele está infringindo os tópicos e ensinamentos da congregação. Porque lá nos tópicos de ensinamento, inclusive eu até estou com aquilo, na página 21 do livro de tópico, tem uma parte muito importante, eu vou até ler para vocês aqui, no último parágrafo sobre política, ele fala assim: não se deve permitir que candidatos a cargos políticos venham fazer propaganda ou visitar as casas de oração com esta finalidade. Então isso está nos tópicos de ensinamento. Aí alguém pode questionar e nos falar assim: mas ele não foi fazer política? Ele não foi fazer campanha? Quem garante que tudo aquilo não foi uma encenação de campanha política? Mas ele tem um cargo que não foi eleito, é um cargo de indicação, de confiança, sim, mas ele está fazendo campanha para o seu presidente, que é o presidente que ele apoia. Entendeu? Então, eu não concordo em relação aos tópicos de ensinamento. Eu não concordo. Eu acho que o Marsola errou, porque nos tópicos fala que não pode. Se os tópicos é contra essa conduta, o Marsola representa, na minha opinião, representa toda a instituição. Então, perfeito. Houve uma quebra do tópico da congregação cristã. Se fosse na política, nós falaríamos que houve uma quebra de decoro, né? Nós só não vamos falar isso, né, para não ficar chato, mas também... Na instituição, houve sim uma quebra, né, do tópico. Ele errou. Por quê? Agora, o erro só não foi consumado porque o André Mendonça não aceitou subir na tribuna para testemunhar. Porém, ele teve liberdade na igreja para testemunhar. Também está fora dos tópicos de ensinamentos da instituição. Exatamente, porque
desde que eu era Graciana, né? A gente não vai falar mais CCBiano, de vez em quando vai falar Graciana, tá bom? Ou Graciano, né? Porque parece que o pessoal gostou desse... Então, porque nunca houve essa liberdade para pessoas de estranha fé, né? Estranha fé, que eu digo, são narrativa da congregação cristã, né? Que os outros irmãos não são nossos irmãos, porque o batismo não é válido. E eu percebi nesse vídeo, não sei se o Vanderlei também percebeu, que da parte do irmão Marsola, ele também teve essa discriminação ao falar isso daqui, né, Vanderlei? Sim. Você não é como é que ele falou? Sim, ele agiu com exclusivismo, né? Ele não considerou, a princípio ele considerou, ele falou, vamos chamar o irmão, vamos chamar ele de nosso irmão, mas depois ele mesmo falou, ele não é batizado, né? Então houve assim, ficou aquele, ou não é, ou não é, então a gente ficou meio na dúvida, o que ele realmente queria. Só que eles estavam ali fazendo um papel. Então, o Marsola estava se sentindo mal de agir daquela forma, porque dentro dos princípios que ele acredita, que ele segue durante toda a vida dele, ele mesmo sabia que ele estava fazendo algo que ele jamais achou que ele iria fazer, se prestar a esse tipo de papel. Muito bem. Mas você não acha que, assim, depois de 2 anos, 3 anos, quase mais ou menos uns 3 anos pra cá, teve essa mudança dentro da instituição, né? Teve essa mudança, não só no Brasil, mas fora do Brasil, muitos irmãos deixaram de ser membros da CCB, né? Ou frequentadores da CCB. Sim. E agora, você também não acha que agora é um momento oportuno para a instituição de CCB, da CCB, né? Convidar o ministro, que agora também é época de eleição. Sim, é claro. Isso tudo é política. Eu vejo como política. Tá. Ô Wando, e você acha assim que para quem mais vai ser vantajoso? Para o ministro ou para a congregação? Qual dos lados foi mais vantajoso? Eu acredito... Se fosse tratando, perdão, desculpa, te interrompendo, se fosse tratando de política, para quem mais vai sair ganhando? A CCB, que está tendo um êxodo dentro da congregação, ou o ministro que agora precisa fazer a parte eleitoral, a parte da... Como é que fala? Da campanha. Bom, eu acredito que o ministro, ele não tem essa preocupação de se ele vai ganhar algo, porque o que ele está fazendo ali é só... amizades, né? Ele está fazendo com que as pessoas, com que a instituição veja o governo com bons olhos e vendo. Então você não acha que ele também foi ali fazer politicagem? Sim, eu acho que foi político. Eu acho. Porém, eu acho que quem tem mais a ganhar com isso é a instituição CCB. Ah, tá. Ele sim. Sim, porque ele muito mais a ganhar com isso. Ah, tá. No caso, ele, mesmo que ele foi lá, a gente não sabe, não pode falar 100%. Foi lá para, né, agora é época de campanha no Brasil, mas então, na sua opinião, na sua visão, você acha que quem tem mais a ganhar, mais a lucrar com a visita do ministro dentro da congregação cristã é a própria instituição? Sim. E não angariar votos para a eleição da qual ele faz parte. Acaba que havendo aí uma troca, né? Isso vai ser automático, essa troca, né? Porque é assim, o que o Marsola falar, o irmão Marsola falar, o povo faz, porque o povo da CCB, eles têm muito disso. Se o irmão Marsola falar, vamos fazer isso, todo mundo faz. Que nem, por exemplo, as pessoas reclamam em relação a coleta de intenção, mas eles fazem, mas eles doam, eles reclamam, mas fazem. Entendeu? Eles não têm assim, falando, não, nós não vamos fazer isso, não. Se o ministério falou, porque o ministério ele usa a narrativa de que foi guiado por Deus. Então, quando eles usam essa narrativa, é muito difícil para quem está na instituição não fazer aquilo, porque eles acham que eles estão errando diante de Deus. Entendi. Outra coisa que chamou minha atenção, Vanderlei, não sei se você pegou esse ponto, eu fiz um rascunho rapidinho pro Vanderlei ali, pessoal, e por isso que às vezes a gente então, às vezes interrompendo um pouquinho ele, porque a gente não conversou antes do vídeo, assim, né, não fez um treinamento,
Como é que fala, Vanderlei? A gente não fez Não tem um make-off aqui. Não tem make-off, não. É tipo, eu vou sair, nós vamos sair, então você trocamos, vamos fazer um vídeo agora. E acabou. Eu vou te perguntar isso e isso. Aqui, esse programa é o quadro, como é que fala? Porque eu posso falar nu e cru, tá bom? Uma coisa que eu pesquei na fala do irmão André Mendonça, que ele falou assim, Vanderlei: a obra de Deus da congregação tá mais viva e forte do que nunca. E ele é da presbiteriana. O que você acha? Ele fala isso dentro de uma seita CCB, sendo que ele vem de uma igreja bíblica. Qual que é a sua opinião? Eu acho que ele foi extremamente político, entendeu? Por quê? Porque ele sabe que a instituição não é obra de Deus, entendeu? Ele quis fazer um afago, ele quis ser simpático, fazer com que as pessoas ali acreditassem nele e acreditassem que ele acredita que a CCB é a obra. Você entendeu? Tá, ele testemunhou ali do mesmo jeito como se ele fosse sempre da congregação. Sim, ele usou os termos de um CCBiano. Ele usou os termos como se ele tivesse já feito um teatro, um treinamento antes de subir ali para testemunhar. Tá certo. No testemunho dele, eu também vi, pessoal, tá? Eu acredito que eu e Vanderlei, a gente vai estar fazendo esse vídeo depois de muitas pessoas, porque nós não temos tempo de estar fazendo um vídeo assim que sai naquela semana, né, Vanderlei? Não tem como. A gente está no Japão e não dá para acompanhar a velocidade das notícias que acontecem no mundo CCBiano. Então a gente sempre, como eu brinco, eu sou o Rubinho Barquinho. Sempre depois de todo mundo nós vamos porque nós trabalhamos, né? Nós não vivemos só de fazer vídeo para YouTube. E nosso horário é outro, então não tem condição. Então meu vídeo sempre vai estar atrasado quando todos estiverem comentando, fazendo vídeo, eu sempre vou estar atrasada com as notícias. Eu peço desculpa para vocês nesse sentido aí, né? Mas se bem que esse caldo ainda tá fervendo, tá borbulhando dentro da congregação. Ô Wanda, eu queria te perguntar, eu anotei aqui, ele disse, uma parte do testemunho que ele contou, de que quando ele foi pobre, né, ele andou com um sapato furado, e nesse momento do vídeo que eu assisti, a mocidade, não sei se tinha pais ali, né, que não era da parte de jovens, né, no seno geral, sentiu um arrepio. Subiu no Glória. O que você achou? Então, eu também vi esse pedaço. Eu acho assim que dá-se a impressão que as pessoas da CCB, eles gostam de ouvir obras de virada de cativeiro. Eu era pobre e fiquei rico. Oh, glória a Deus! Sim. Então eles, se você fala que Deus me converteu, para eles não quer dizer muita coisa, porque para eles o que é obra de Deus para eles é virada de cativeiro, que é o que eles dizem, né? Que ficar rico, eu usava sapato furado, hoje eu tenho 10 sapatos. Então isso para eles é o mais importante. E sobre o que ele falou, que foi revelado, que ele seria uma pessoa importante, eu quero te perguntar isso daí, Vanderlei, porque ele é de uma igreja bíblica. Sim, então, quando ele ia ser uma pessoa importante e tal. Você não acha que nesse testemunho ele vestiu mesmo, né, o terno CCBiano, né? Bom, quando ele falou que ele estava sentado na galeria e Deus tomou o irmão que não tinha estudo e pregou, e aí o irmão olhou e falou: é você aí que está examinando, porque quando o irmão pregava, falava alguns versos ou alguma coisa da Bíblia, ele fazia igual os bereanos, ele estava indo lá conferir para ver se estava correto o irmão. E ele falou que por inúmeras vezes, quando o irmão falou alguma coisa que estava na Bíblia, ele conferiu e estava correto. E ele achou incrível que o irmão não tinha estudo. São palavras dele. Aquele irmão era uma pessoa que não tinha estudo, mas tinha bastante conhecimento da Bíblia. E ele acreditou na revelação, ele falou, e a revelação diz ele que cumpriu na vida dele. Porém, tem um ponto que eu achei interessante, Lu, que ele falou que quando
Deus tomou o irmão, foi palavras dele, e falou assim: eu vou te abençoar, eu vou te colocar num lugar onde você vai mudar as leis desse país, onde leis desse país serão mudadas, e também você vai mudar leis do mundo, eu vou te colocar num lugar tão alto que você mudará leis desse país e leis até do mundo. Então, nisso, eu achei interessante, porque depois eu acabei vendo alguns vídeos, inclusive vi um vídeo de um amigo nosso, e ele também tocou nesse ponto. Porque o que eu acho interessante é que ou essa profecia ainda não se cumpriu ou não será com ele. Porque veja, no lugar que ele está hoje, que ele agradece a Deus, e nós agradecemos a Deus por isso também, por ele ter conseguido ter um êxito na vida dele, ter tido aí um sucesso, louvado seja Deus, que bom para ele. Só que ele é do judiciário, e o judiciário não muda a lei. Quem muda a lei é o legislativo. Então ele está ou ele está equivocado no que falou, ou a profecia é furada. Entendeu? Mas qual é a pessoa que pode mudar a lei do mundo inteiro? Isso que eu queria entender. Então, para mudar... Do mundo inteiro. Alguém, para mudar a lei do mundo inteiro hoje, eu acredito que só se fosse um anticristo. Bom, o anticristo tem bastante já. Um anticristo, sim, vai ter esse poder de mudar a lei, porque ninguém tem condição de mudar uma lei de um país, de outro, de todo mundo. Porque, por exemplo, o Japão não vai aceitar que um governo do Brasil venha querer mudar uma lei aqui. Ele teria que falar com o primeiro-ministro. Então, os Estados Unidos não vai aceitar que o governo da Rússia, por exemplo, vá lá querer mudar uma lei lá. Então, isso não existe, isso aí tá... Aqui, para quem não sabe, né, Vanderlei, aqui nós temos imperador, tá bom? É como na Inglaterra, tem a rainha, e aqui nós temos o imperador e o primeiro-ministro, que responde, né, representa o parlamento, certo? Você acredita, Vanderlei, que tem política neste meio? Bom, isso a gente já conversou, né? Sim, eu acredito. Sim, você ficou sabendo... Eu fiquei sabendo, né? Não sei se você ficou sabendo, que foi depois da sabatina que ele teve no Edir Macedo e no Valdemiro, e agora na CCB. Quer dizer, no Edir Macedo, no Valdomiro, você falou que ele já teve na Assembleia também, né? Sim, na Assembleia. E na CCB. Então, tudo seita. Sim. Então, na minha visão, se for para fazer uma visita como uma pessoa que está visitando a igreja, eu não vou criticar. Uma autoridade. Não vou criticar assim, eu vou visitar para saber como é que como funciona, quais são as doutrinas, os pontos de fé desta igreja. Então ele quer visitar a igreja. Só que ele foi nas top da galáxia, né? Do Valdomiro, o Edir Macedo, como que chama a igreja dele? Universal e a CCB. Como é que você vê isso? Então, ele também esteve na igreja do Malafaia. Então é interessante que em toda igreja que ele vai, lá ele fala a linguagem que é utilizada nessas igrejas. Ah, tá. Né? Quando ele esteve na igreja do Malafaia, ele falou assim: essa aqui é a igreja verdadeira, esta é a igreja. E lá na congregação ele falou: esta é a obra de Deus, né? E lá no Edir Macedo ele foi até ungido. No Edir Macedo ele foi ungido? Ele foi ungido. O Edir Macedo orou com imposição de mãos. Então você vê que é assim, ele é igual um camaleão. Ele muda de cor conforme o local que ele está. Também tem política, né? E, Vanderlei, o que você acha assim, né, na condição assim, quando ele não era ministro, ele já era da presbiteriana. Sim. E a esposa dele já era da congregação. Perfeito. Ela teve sempre a liberdade dela, é isso? Sim, ela sempre teve. Ah, tá. Ela sempre teve essa liberdade. Agora que ele é ministro, né? Jamais vai ser tirada a liberdade dela, claro, com certeza. Então, mas o que eu acho interessante, Lu, que é o seguinte: algumas pessoas dizem que ele é pastor, né? Na verdade, devido a essa situação dele, de ter a esposa dele como
da congregação e ele sendo da presbiteriana, ele não chegou ao cargo de pastor exatamente, de fato, na presbiteriana. Ele é responsável por um núcleo de jovens da igreja onde ele faz parte, porque a presbiteriana, você sabe que são igrejas locais. Então ele é responsável por um núcleo, ele não é um pastor responsável. Né? Exatamente, porque ele já vive nessa situação. A esposa de uma igreja e ele é de outra. Então por esse motivo... Ele não tem um cargo de pastor, ele pode até falar que ele é pastor, mas ele não é pastor. De fato, da presbiteriana não. E outra coisa, eu te digo o seguinte... Eu acredito que num curto prazo a igreja presbiteriana, ela vai sim se declarar, ela vai emitir uma nota, porque o que vai se posicionar? Ela vai se posicionar, com certeza. Por quê? Porque o que ele fez fere tudo aquilo que eles acreditam. Que a presbiteriana acredita. Sim, exatamente. Eles não acreditam nessas profetadas, nessas coisas tudo. Eles não acreditam nisso. Agora, ele chegou lá na congregação e falou que acredita, até falou algumas coisas lá, né, no testemunho dele, para os jovens, acreditem sim, né, que a palavra que sai daqui, né, é a palavra da parte de Deus. Porém, eles sabem que a palavra da parte de Deus é a Bíblia. Eles têm isso como fundamento. Então, ele realmente errou. Como presbiteriano, ele errou feio. E sabe que está tendo esse êxodo dentro da congregação? Como é que ele falou uma coisa dessa? Então, eu fiquei indignada com essa narrativa dele. Bom, porque ele sendo presbiteriano, ele sabe da irmandade que está debandando da CCB, né? Então, eu não sei qual que é eu não peguei o jogo de xadrez ainda, ele com essa fala dele lá. Bom, eu acredito que ele não tenha essas informações que nós temos em relação à perca de membros da instituição CCB. Eu não acredito. Não, eu acredito que ele não tem essas informações, mesmo porque ele tem uma vida, uma agenda cheia. Ele não é pessoa que está envolvido nesse mundo, né? Assim, ele não sabe se aumentou os números, se diminuiu, se ele chegou na congregação e viu 7.000 jovens na porta querendo entrar e achou que a obra foi o que ele disse, essa obra está muito linda. Então ele teve essa visão. Eu já não concordo. Eu acho que ele sabe sim. Eu acho que ele sabe porque a mulher dele é uma graciana, né? E ela sabe. Se ele não sabe, ela sabe. Ela sabe porque os canais críticos estão aí e até os números não negam, né? A quantidade de irmandade que está frequentando os cultos presenciais, ela sabe. Não é que ele tenha obrigação, ele não tem obrigação de nada, mas seria impossível uma informação dessa nunca ter passado na mente dele ou no ouvido dele, que a congregação está tendo uma baixa. Eu já não acho isso, não é porque ele é um ministro, tal, tem uma agenda super lotada, né, a vida dele, mas como a esposa dele, a irmã, ela sabe sim que está tendo uma baixa na congregação. Então, para mim, automaticamente, eu tenho algum segredo com você? Não. Se eu fosse da congregação e você não fosse, eu não ia te comentar? Tá acontecendo isso, eu casada com você. Sim, mas você há de convir comigo que dar-se a impressão que ela não é uma pessoa que está tão envolvida nesse mundo religioso. Você não percebe que diz, sim, de certa percebo. forma, ela tem ali, ela vai à igreja, ela tem, não podemos falar da fé dela, nem sim, da conduta, isso não. Mas você não acha que ela é uma crente descolada? Assim, ela vai na igreja. Padrão de CCB, sim. Ela não é uma pessoa que está ali, por exemplo, o tempo inteiro querendo saber o que está rolando, o que está acontecendo na instituição. Eu acho que ela tem uma vida totalmente separada, né? Fora desse mundinho aí. Tudo bem, mas eu ainda acho que mesmo ela tendo uma vida, né, de alto padrão, ela tem essas informações sim. Eu acho impossível ela não ter e não comentar com ele. Então eu acho que isso daí pra ele é tudo que ele diz que ela tá crescendo, não é porque ele só viu aquilo naquele momento.
Sim. Eu não acho, eu acho que ele sabe que tá tendo essa baixa, mas ele falou isso pra alavancar Sim. a irmandade, mas que ele não sabe, não. Na minha opinião, já é o contrário. Sim, eu acredito que realmente você tem razão nesse quesito, que pode ser que ele tá ali já para fazer esse trabalho de ajuda à instituição. Sim, não porque ele tá leigo nesse assunto, né? Sim, pode ser. Eu penso nisso. Eu acho, na minha opinião, agora eu vou falar. Minha opinião, que foi uma atitude assim astuciosa do presidente da congregação ao convidar o ministro do STF, o André Mendonça, sendo ele da presbiteriana. Digamos que ele não fosse da presbiteriana, poderia ser de outra igreja, né? Não tem bíblica ou não, ele seria convidado do mesmo jeito, porque a esposa dele é uma graciana, tá certo? Então houve essa exceção. Então eu acho que, na minha opinião, todo dentro da religião sempre houve e haverá política, em qualquer lugar do mundo. E você, Vanderlei? Perfeito, eu concordo com você. Não é para acrescentar fé, para levantar a fé da mocidade que estava presente, para contar que ele, quando foi assim, foi assado, e hoje olha a posição que ele se encontra. Não foi com esse intuito, eu acredito. Para mim não foi, tá certo? Você quer fazer alguma consideração, Vanderlei? Não, eu acho que tá de bom tamanho. Eu só acho, só mais um adendo aí, fugindo um pouco desse assunto, é que assim, se a pessoa ela é uma pessoa que é influente, é muito interessante para a instituição que essa pessoa venha fazer vídeo, apareça na mídia e fale que é da CCB. Qualquer pessoa que fale qualquer coisa da CCB que tenha influência, prolifera nas redes, porque o CCBiano, ele tem prazer, ele tem, para ele aquilo ali Tem alguém da elite. Se tem, por exemplo, o fulano de tal já visitou. O Vanderlei, não tem um caso de uma prefeita em um Paraná? Você lembra, um tempo atrás? Sim, então, mas ela aquilo lá foi foi a inauguração de uma igreja, aquilo lá. No Paraná, não foi? Sim, foi a inauguração de uma igreja. Tá então, certo? Não. Eles dizem que não. Político não pode. Quer dizer, tá aqui na página 21 que político, aquilo ali foi política. Ela foi visitar a igreja no dia da inauguração da igreja. Mas o que ela colaborou para aquela inauguração da igreja, para ela estar subindo na tribuna? Não, a colaboração dela é política, exatamente isso, é política. Para a congregação, o interessante é estar alinhado com o governo, o prefeito, o governador, sempre assim, sempre aliado com o governo. Bom, pessoal, então ficou a nossa posição em relação a esse assunto, né? Eu quero agradecer a todos que participaram desse vídeo, né? Como é um vídeo longo, quando nós fazemos junto, então estende um pouquinho, tá bom? Mas a gente lê todos os comentários, né, Vanderlei? A gente tá lendo os comentários, vai respondendo, tá bom? Demora muitas vezes, mas a gente tá respondendo, tá bom? Pessoal, agradeço mais uma vez, Luciane Nishimura, direto do Japão. Curte, compartilha esse vídeo, tá bom? Com 1, 2 ou 3 amigos ou 10 amigos, não importa. Que alcance mais pessoas para que as pessoas também chegam em lugares que ainda não chegou muitas notícias, tá bom, gente? Bom, e você, Vanderlei, como se despede? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui no seu canal, fiquei muito feliz. Espero ter ajudado. Vanderlei Silva, direto do Japão. Um beijo para todos.